Eu me mudei para aquele prédio acreditando que finalmente teria paz. Depois de anos morando em lugares barulhentos, vizinhos inconvenientes e noites mal dormidas, aquele apartamento antigo parecia perfeito. 5º andar, corredor estreito, poucas portas por andar e um silêncio quase absoluto. No primeiro dia, enquanto descarregava as caixas, senti aquela sensação estranha de estar sendo observado, mas ignorei. Mudança sempre deixa a gente nervoso. O prédio era velho, daqueles construídos nos anos 70, com paredes grossas e cheiro constante de poeira, misturado com produto de limpeza barato. A síndica quase não aparecia. O porteiro trabalhava só durante o dia e à noite tudo ficava entregue ao escuro e às lâmpadas fracas do corredor. Foi ali que eu notei o apartamento da frente, porta 32. A minha era a 31. A porta dele era diferente das outras. Mais escura, cheia de marcas, como se tivesse sido lixada várias vezes. Não havia tapete, nem enfeite, nem nada que desse qualquer sinal de vida. Nenhum barulho vinha dali. Nem televisão, nem música, nem passos. Nada. Na primeira semana, eu não vi ninguém entrar ou sair daquele apartamento. Até que numa noite, voltando do trabalho, encontrei a porta aberta. Não totalmente aberta, apenas uma fresta, como se alguém tivesse acabado de entrar ou estivesse prestes a sair. Instintivamente, olhei para dentro. O corredor estava mal iluminado, mas dava para ver um pedaço da sala. Tudo parecia vazio demais. Sem móveis, sem quadros, sem cortinas. Apenas paredes nuas e um cheiro forte, metálico, que fez meu estômago embrulhar. Quando me aproximei mais um pouco, a porta se fechou lentamente sozinha. Não bateu. Apenas deslizou até encostar no batente, com um clique seco. Naquela noite, sonhei que alguém respirava do outro lado da parede. Não era um sonho claro, era mais uma sensação. Um peso no ouvido, um ar quente passando pelo meu pescoço, como se alguém estivesse muito perto, próximo demais. Acordei suado, com o coração acelerado, ouvindo um som estranho. Raspagem. Como unhas arranhando a parede, fiquei imóvel na cama, tentando identificar de onde vinha. Parecia vir exatamente do ponto onde meu quarto fazia divisa com o apartamento da frente. A raspagem era lenta, cadenciada, quase cuidadosa. Não parecia alguém tentando quebrar algo. Parecia alguém testando a parede. O som durou alguns minutos e parou de repente. No dia seguinte, tentei falar com a síndica. Perguntei sobre o morador da porta 32. Ela me olhou estranho, franziu a testa e disse que aquele apartamento estava ocupado, mas que o inquilino era muito reservado. Não gostava de contato, não recebia visitas e pagava tudo em dia. Segundo ela, isso era o que importava. Perguntei o nome. Ela hesitou antes de responder. Disse que não lembrava. A partir daí, os sons começaram a se repetir todas as noites. Raspagens, batidas leves, algo deslizando pela parede como se alguém estivesse colando o ouvido do outro lado. Às vezes, vinha acompanhado de um sussurro tão baixo que eu não conseguia entender as palavras, apenas o ritmo. Parecia alguém tentando imitar a fala humana, mas errando os tempos. Comecei a dormir mal. Chegava em casa exausto, mas o medo me mantinha acordado. Passei a deixar a televisão ligada para abafar os sons, mas isso só piorou. Em certos momentos, eu tinha a impressão de que os sussurros tentavam acompanhar o áudio da TV, como se o vizinho estivesse treinando vozes. Uma noite, ouvi meu nome. Claro e baixo, vindo da parede. Não foi imaginação, não foi sonho. Eu estava acordado, sentado na cama, com a TV desligada, quando ouvi meu nome pronunciado errado, com uma entonação estranha, como se alguém tivesse aprendido a falar observando, não vivendo. Levantei de uma vez e bati na parede com força, gritando para parar. O som cessou imediatamente. Nenhuma resposta, nenhuma batida de volta. No dia seguinte, encontrei algo na minha porta. Um saco plástico preto, pequeno, amarrado com cuidado. Dentro, havia uma camiseta minha. Uma que eu tinha perdido dias antes. Estava limpa, dobrada com perfeição, cheirando aquele mesmo odor metálico. Meu primeiro impulso foi ligar para a polícia. Mas o que eu diria? Que meu vizinho devolveu uma camiseta?
que ouvi sussurros, que alguém me observava. Tudo soaria como paranoia. Mas a sensação de estar sendo vigiado só aumentava. Passei a notar detalhes estranhos, objetos fora do lugar. A toalha do banheiro dobrada de forma diferente. A porta do guarda-roupa entreaberta quando eu tinha certeza de tê-la fechado. E o mais perturbador era a certeza de que alguém sabia exatamente minha rotina. Sabia a hora que eu saía, que voltava, quando eu dormia. Uma noite, acordei com o som de passos no meu apartamento. Passos lentos, pesados, circulando a sala. Fiquei paralisado na cama, incapaz de gritar ou me mexer. O som se aproximou do quarto e parou do outro lado da porta. A maçaneta girou levemente, como se alguém estivesse testando. Então ouvi a respiração. A mesma do sonho. Quente, próxima, satisfeita. Quando finalmente tive coragem de me levantar e abrir a porta, o apartamento estava vazio. Nenhuma janela aberta, nenhuma porta arrombada. Apenas silêncio. No corredor, a porta 32 estava fechada. No dia seguinte, decidi investigar. Esperei até de madrugada, quando tudo ficava silencioso, e saí para o corredor. A luz piscava, criando sombras longas nas paredes. Me aproximei da porta do vizinho e encostei o ouvido. Ouvi algo que nunca vou esquecer. Meu próprio respirar, sincronizado. Como se alguém do outro lado estivesse exatamente no mesmo ritmo que eu. Afastei-me de imediato, sentindo o pânico subir. Corri de volta para o meu apartamento e tranquei a porta. Na manhã seguinte, a polícia estava no prédio. A síndica bateu na minha porta e disse que tinham encontrado algo no apartamento 32. Algo errado. Quando os policiais abriram a porta, o cheiro foi a primeira coisa que atingiu todo mundo. Forte, metálico, insuportável. Dentro do apartamento, não havia móveis. Apenas paredes cobertas por anotações, fotos, desenhos e recortes. Tudo sobre mim. Fotos minhas entrando no prédio, dormindo, usando o computador, tomando banho através de uma fresta impossível. Havia horários, hábitos, mapas do meu apartamento desenhados à mão com precisão assustadora. E no centro da sala, havia um colchão fino no chão. Em cima dele, um espelho grande, voltado para a parede que dividia nossos apartamentos. A polícia disse que não encontrou nenhum morador, nenhum documento, nenhuma identidade. Apenas aquelas anotações e dezenas de gravações de áudio. Em todas elas, a mesma voz. Tentando falar como eu. Tentando ser eu. Me mudei no mesmo dia. Mas às vezes, à noite, quando o apartamento está silencioso demais, eu ouço uma respiração que não é minha. E quando passo perto de paredes muito finas, sinto aquela sensação de que alguém do outro lado está esperando o momento certo para aprender tudo de novo. Porque algumas pessoas não querem apenas observar. Elas querem ocupar. No começo eu não percebi. Essa é a parte mais difícil de admitir hoje. Não foi um vulto suspeito nem alguém me encarando de longe. Foi algo muito menor, quase irrelevante. Tão comum que meu cérebro escolheu ignorar. Um rosto que aparecia com frequência demais nos lugares errados. Um homem que parecia sempre estar no mesmo ônibus que eu. Sempre sentado algumas fileiras atrás. Sempre descendo perto do meu bairro. Na primeira vez, pensei que fosse coincidência. Cidade grande é assim. Rostos se repetem. A gente vê as mesmas pessoas sem nunca trocar uma palavra. Eu trabalhava longe de casa e minha rotina era previsível. Saía cedo, voltava à noite sempre pelo mesmo caminho. Com o tempo, comecei a notar que aquele homem estava lá com uma constância desconfortável. Mesmo horário. Mesmo trajeto. Mesmo olhar baixo. Como quem não quer chamar a atenção. Ele não fazia nada de errado. Nunca me encarou diretamente. Nunca se aproximou. Apenas estava lá. O problema é que ele começou a estar em outros lugares. Na fila da padaria perto de casa. Encostado no balcão, fingindo mexer no celular. No mercado, parado no mesmo corredor que eu, sem colocar nada no carrinho.
No ponto de ônibus à noite, mesmo quando chovia, mesmo quando estava quase vazio, sempre a uma distância segura, sempre calado. Meu corpo começou a perceber antes da minha mente. Aquele aperto no estômago, a sensação constante de que algo estava errado mesmo quando nada acontecia. Eu passava a semana inteira cansado, mas não conseguia dormir direito. Sempre que fechava os olhos, minha cabeça criava imagens dele parado em algum canto do quarto, só observando. Comecei a mudar pequenos hábitos sem perceber. Alterei o horário de saída. Troquei de ônibus. Dei voltas desnecessárias antes de chegar em casa. Em alguns dias, fingia entrar em loja só para ver se ele apareceria atrás de mim. E aparecia. Nunca de imediato, nunca óbvio. Às vezes surgia refletido em vitrines. Às vezes parado do outro lado da rua. Outras vezes, apenas a sensação de que ele estava ali, mesmo sem vê-lo. Foi numa sexta-feira à noite que algo mudou. Eu desci do ônibus mais cedo para evitar passar pela rua mais escura do bairro. O céu estava fechado, e o vento fazia aquele barulho estranho entre os prédios. Quando virei a esquina, senti um arrepio forte. Olhei para trás e o vi. Ele estava parado perto de um poste, parcialmente iluminado, olhando diretamente para mim pela primeira vez. Não havia raiva no olhar, nem pressa, nem agressividade. Havia reconhecimento, como se aquele momento fosse esperado. Caminhei mais rápido, tentando não demonstrar medo. Meu coração batia tão forte que eu sentia na garganta. Quando cheguei ao portão do prédio, minhas mãos tremiam tanto que demorei para encaixar a chave. Olhei por cima do ombro antes de entrar. Ele ainda estava lá, parado, observando. Naquela noite, tranquei todas as portas e janelas. Dormi com a luz acesa. Qualquer barulho me fazia pular da cama. O prédio parecia mais silencioso do que nunca, como se até os outros moradores tivessem sumido. Nos dias seguintes, comecei a notar sinais mais claros. Pegadas perto do meu carro, marcas de dedos no vidro, um bilhete anônimo deixado na portaria sem nome, sem assinatura, apenas com uma frase escrita de forma torta. Eu sei que você me vê. Mostrei o bilhete ao porteiro. Ele riu, disse que devia ser alguma brincadeira. Amigos pregando peças. Perguntou se eu estava bem, se estava dormindo direito. Não estava. O medo começou a se infiltrar em tudo. Eu já não conseguia relaxar nem dentro de casa. Tinha a sensação constante de estar sendo observado. Passei a checar o corredor pelo olho mágico várias vezes por noite. Às vezes jurava ver uma sombra passando rápido. Outras vezes, tinha certeza de ouvir passos parando do lado de fora da minha porta. Uma madrugada, acordei com o celular vibrando. Mensagem de um número desconhecido. Estou perto. Meu sangue gelou. Liguei para o número imediatamente. Não chamou. Apenas caiu na caixa postal. Fiquei sentado na cama por horas, com uma faca de cozinha na mão, esperando algo acontecer. Nada aconteceu. Na manhã seguinte, encontrei uma foto debaixo da minha porta. Era eu, dormindo. Tiraram a foto de dentro do meu quarto. Aquilo quebrou algo dentro de mim. Fui à delegacia. Mostrei tudo. As mensagens, a foto, o bilhete. O policial tentou manter a calma, mas eu percebi o desconforto no olhar dele. Perguntou se eu tinha inimigos, se estava devendo alguém, se fazia uso de algum remédio. Saí de lá com a sensação de não ter sido levado a sério. A perseguição deixou de ser silenciosa. Ele começou a se aproximar. Passou a caminhar atrás de mim à noite, mantendo poucos metros de distância. Não corria, não se escondia. Apenas seguia, como se quisesse que eu soubesse. Uma vez, quando virei de repente, nossos olhares se cruzaram por vários segundos. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, contido, quase orgulhoso. Foi quando percebi que aquilo não era improviso. Ele tinha paciência. Ele estava me estudando. A tentativa aconteceu numa noite chuvosa. Eu saí do trabalho mais tarde do que o normal. As ruas estavam quase vazias. O ônibus demorou. Quando desci no ponto, senti imediatamente que algo estava errado.
O silêncio parecia pesado demais. Comecei a andar rápido, com o guarda-chuva mal segurando a água. Ouvi passos atrás de mim. Dessa vez não havia cuidado. Eram passos firmes, decididos. Acelerei. Ele acelerou também. Meu coração parecia que ia explodir. Quando virei a esquina, senti uma mão forte agarrar meu braço. O impacto me fez cair contra o muro. O guarda-chuva voou longe. A chuva caía pesada, misturando-se ao meu desespero. Ele estava muito perto agora. Pude sentir o cheiro dele. Um odor ácido, metálico, familiar demais. Seu rosto estava calmo. Os olhos brilhavam. Ele disse meu nome. Disse que tinha esperado muito. Disse que eu não devia ter fugido tanto. Quando tentou me puxar, algo em mim reagiu. Não foi coragem. Foi puro instinto. Gritei. Me debati. Acertei o rosto dele com o cotovelo. Senti algo quebrar. Ele gritou de dor e afrouxou o aperto por um segundo. Foi o suficiente. Corri. Nunca corri tanto na minha vida. Escorreguei. Quase caí. Sentia os passos atrás de mim, cada vez mais próximos. Gritei por ajuda até minha garganta doer. Bati em portas. Apertei campainhas. Algumas luzes acenderam. Ouvi alguém gritar perguntando o que estava acontecendo. Ele desistiu. Desapareceu na escuridão da chuva. A polícia chegou minutos depois. Dessa vez, havia testemunhas. Havia marcas no meu braço. Havia sangue no chão que não era meu. Nunca encontraram ele. Mudei de cidade semanas depois. Troquei de número. Apaguei redes sociais. Ainda hoje, anos depois, evito rotinas fixas. Evito lugares vazios. Evito olhar por muito tempo para estranhos na rua. Mas às vezes, quando sinto que alguém está andando atrás de mim, meu corpo lembra antes da minha mente. E eu corro, porque sei que algumas pessoas não seguem por acaso. Elas escolhem. E quando escolhem, não esquecem. Eu decidi fazer aquela viagem porque precisava desaparecer por um tempo. Não fugir exatamente, mas sair do ritmo da cidade, do barulho constante das pessoas, da sensação de estar sempre atrasado para alguma coisa invisível. Encontrei o anúncio por acaso. Casa de praia simples, temporada longa, preço bom demais para a localização. Fotos antigas, descrição curta, nenhuma avaliação recente. Isso devia ter sido um sinal. A estrada até lá era longa e cada vez mais vazia. Depois de deixar a rodovia principal, entrei por um trecho de asfalto gasto, cheio de remendos, cercado por mata fechada dos dois lados. O sinal de celular sumiu rápido demais. O rádio chiava, pegando apenas uma estação local com músicas antigas e anúncios gravados com vozes estranhamente animadas. Cheguei ao vilarejo no fim da tarde. Um lugar pequeno demais para aparecer em mapas turísticos. Poucas ruas, casas simples, quase todas pintadas em tons desbotados de azul e verde. Não vi crianças brincando, nem cachorros soltos, nem som de televisão. As pessoas estavam ali, mas se moviam pouco, como se cada gesto fosse calculado. Quando parei o carro para perguntar onde ficava a casa da temporada, um homem mais velho se aproximou. Ele tinha a pele curtida de sol e sal, olhos fundos e um sorriso que demorou demais para aparecer. Você é o da casa da praia, né? Não foi uma pergunta. Ele apontou com o queixo para uma rua de areia que seguia em direção ao mar, passando entre algumas casas e desaparecendo atrás de um conjunto de árvores. É a última, não tem erro. Agradeci e segui. Pelo retrovisor, vi o homem continuar parado, me observando até eu virar a esquina. A casa ficava isolada, afastada das outras, quase encostada na mata, que começava logo atrás do quintal. Era simples, de madeira e alvenaria, com janelas grandes e uma varanda de frente para o mar. A praia estava vazia. O vento trazia um cheiro forte de maresia misturado com algo mais denso, quase adocicado. Por dentro,
Tudo parecia limpo demais. Poucos móveis, tudo organizado com um cuidado exagerado. Não havia fotos, nem objetos pessoais, nem sinais de quem fosse o dono. Apenas uma casa pronta para ser ocupada por alguém temporário, alguém de passagem. Na primeira noite dormi mal, não por medo, mas por inquietação. O som do mar era irregular, às vezes forte demais, às vezes quase inexistente. Em certos momentos, parecia que o vento vinha da mata, não da praia. E junto com ele, um som distante, abafado, como vozes cantando muito longe. Nos dias seguintes, comecei a explorar o vilarejo. As pessoas eram educadas, mas frias. Respondia minhas perguntas com frases curtas. Sempre havia pausas estranhas nas conversas, como se todos estivessem atentos a algo além de mim. Notei símbolos esculpidos em algumas portas e cercas. Formas circulares, linhas entrelaçadas, desenhos que pareciam representar olhos ou espirais. Perguntei a uma mulher no mercado sobre a mata atrás da casa. Ela congelou por um segundo. Disse que não era lugar de passeio. Disse que ali dentro ficava a Vila Velha. Quando pedi para explicar, ela mudou de assunto. Na terceira noite, acordei com luzes se movendo entre as árvores. Não eram lanternas comuns. Eram pontos amarelados, balançando lentamente, como se estivessem sendo carregados em procissão. O som de vozes ficou mais claro. Não conseguia entender as palavras, mas o ritmo era hipnótico, repetitivo. Senti vontade de sair da cama. Essa foi a parte mais assustadora. Não era curiosidade. Era impulso. Levantei e fui até a varanda. As luzes já tinham desaparecido, engolidas pela mata. O silêncio voltou de forma abrupta, como se alguém tivesse desligado um interruptor. No dia seguinte, encontrei marcas no quintal. Pegadas descalças, pequenas e grandes, indo em direção à mata e voltando. Algumas pareciam antigas, outras recentes. Todas paravam exatamente na cerca. Comecei a trancar portas e janelas à noite. Mesmo assim, os sonhos começaram. Sonhava que caminhava pela mata, guiado por cantos. Sonhava com pessoas usando mantos feitos de fibras naturais, com símbolos pintados no rosto. Sonhava com uma fogueira grande, cercada por corpos imóveis, e algo no centro que eu não conseguia ver direito. Acordava sempre com o coração acelerado e a sensação de que alguém tinha acabado de sair do quarto. Decidi entrar na mata durante o dia. Levei água, celular sem sinal e uma coragem que eu não sentia de verdade. A trilha era quase invisível, mas existia. O chão estava marcado por passagens frequentes. Quanto mais eu avançava, mais o ar ficava pesado, abafado, como se o som fosse absorvido pelas árvores. Depois de quase meia hora andando, cheguei à vila. As casas eram antigas, feitas de madeira escura e barro, dispostas em círculo ao redor de uma clareira. No centro, havia um espaço de terra batida, negra, como se tivesse sido queimada muitas vezes. Totens de madeira cercavam o local, todos com os mesmos símbolos que eu tinha visto no vilarejo. Não havia ninguém, mas tudo parecia habitado. Objetos deixados no lugar, tigelas com restos secos de algo que um dia foi comida, tecidos pendurados, e o pior de tudo, marcas recentes no chão. Voltei correndo para casa. Naquela noite, ouvi batidas vindas da mata, ritmadas, acompanhadas de cânticos. As vozes estavam mais próximas agora. Vi sombras se movendo entre as árvores. Algumas pararam perto da cerca. Outras circularam a casa. Alguém bateu na porta. Não com força. Com cuidado. Fiquei paralisado, segurando o celular como se aquilo pudesse me salvar. A voz do lado de fora era calma. Disse meu nome. Disse que eu tinha sido escolhido. Disse que a casa não era para descanso. Era para preparação. As batidas cessaram. As vozes se afastaram. Na manhã seguinte, o vilarejo estava diferente. As pessoas me observavam abertamente. Não desviavam mais o olhar. Algumas sorriam. Outras apenas assentiam com a cabeça quando eu passava. Fui até o mercado
e encontrei o homem que tinha me indicado a casa no primeiro dia. Ele disse que o tempo estava acabando. Disse que a mata não aceita visitas por muito tempo. Disse que eu já tinha ido longe demais. Na última noite, acordei com a porta da casa aberta. O vento trazia o cheiro da mata. No chão da sala, havia símbolos desenhados com algo escuro. No centro, uma vela acesa e pegadas. Descalças, indo em direção ao quarto. O canto começou novamente, agora dentro da minha cabeça. Não lembro de sair da casa. Lembro apenas de estar correndo pela mata, descalço, com galhos cortando minha pele, ouvindo passos atrás de mim e vozes me chamando pelo nome, prometendo pertencimento, prometendo descanso. Quando acordei, estava na estrada, perto da rodovia principal. Sujo, ferido, sem carteira, sem celular, sem carro. A polícia nunca encontrou o vilarejo. Nunca encontrou a casa. Nunca encontrou a vila na mata. Mas às vezes, quando fecho os olhos e ouço o vento passar entre árvores muito próximas, sinto o mesmo impulso de antes. O chamado. Porque algumas viagens não terminam quando você volta para casa. Elas continuam esperando você retornar. Antes de irmos para o próximo relato, lembre-se de se inscrever no canal para fortalecer e se tiver algum relato que queira compartilhar, mande no e-mail que estará na descrição. Vamos continuar. Quando me mudei para aquele apartamento, eu estava mais cansado do que preocupado. Precisava de um lugar barato, silencioso e temporário. O prédio era antigo, daqueles com corredores estreitos e paredes finas, mas parecia tranquilo demais para levantar suspeitas. Poucos moradores, quase nenhum barulho. A única coisa que me incomodou logo no primeiro dia foi o cheiro. Não era constante. Aparecia de repente, geralmente à noite. Um odor forte de incenso queimado misturado com algo orgânico demais para ser só erva. No começo, achei que fosse alguém fumando algo diferente. Ignorei. O apartamento ao lado do meu estava ocupado por uma mulher que eu quase nunca via. Sabia que existia porque às vezes ouvia passos leves, sempre depois da meia-noite. Passos lentos, circulando o apartamento como se ela estivesse andando em círculos. A primeira vez que ouvi algo realmente estranho foi numa terça-feira. Eu estava deitado, tentando dormir, quando ouvi um som baixo vindo da parede. Não era música, nem conversa. Era um murmúrio contínuo, quase um canto. As palavras não faziam sentido. Não pareciam pertencer a língua nenhuma que eu conhecesse. O tom subia e descia, sempre no mesmo ritmo. Levantei e encostei o ouvido na parede. O som parou imediatamente. No dia seguinte, encontrei símbolos riscados com algo escuro na escada de incêndio. Formas geométricas, círculos incompletos, linhas cruzadas. Alguém tentou limpar, mas as marcas ainda estavam lá, impregnadas no concreto. Passei a prestar mais atenção nela. A vizinha saía pouco, sempre à noite. Usava roupas largas, quase sempre pretas ou cinza. Nunca me olhava diretamente. Quando cruzávamos no corredor, abaixava a cabeça e apressava o passo. Mas eu sentia algo estranho naquele silêncio, como se ela estivesse consciente demais da minha presença. As noites ficaram piores. Além dos cânticos, começaram as batidas. Não na parede, no chão. Sempre 3 batidas lentas, uma pausa, depois mais 3. Às vezes, acompanhadas de um arrastar pesado, como se algo estivesse sendo movido. O cheiro ficou mais forte. Numa madrugada, acordei com um som metálico, algo sendo raspado. Quando fui até a porta, vi fumaça saindo pela fresta do apartamento dela. Não era fumaça comum. Era densa, escura. Parecia se mover de forma errada, como se fosse viva. Liguei para o síndico. Ele disse que já tinha recebido reclamações antes. Disse que ela era estranha, mas nunca tinha feito nada ilegal. Disse para eu evitar confusão. Na semana seguinte, encontrei algo na minha porta. Um pequeno pacote embrulhado em pano vermelho, amarrado com fio preto. Dentro havia um objeto feito de ossos pequenos, fios de cabelo e algo que parecia cera derretida. Meu cabelo. Reconheci imediatamente.
Aquilo fez meu estômago revirar. Naquela noite, os cânticos começaram mais cedo. Eram mais altos, mais próximos. As palavras começaram a soar familiares. Meu nome surgiu no meio do murmúrio, repetido várias vezes, sempre no mesmo tom. A parede parecia vibrar. O ar do meu apartamento ficou pesado, difícil de respirar. As luzes piscaram. Ouvi algo cair no chão do lado dela, seguido de um silêncio absoluto. Então veio a batida na minha porta. Não foi forte. Foi respeitosa. A voz do outro lado era calma, quase doce. Ela disse que eu não precisava ter medo. Disse que o ritual precisava de alguém atento. Alguém sensível. Alguém que escutasse. A maçaneta começou a girar lentamente. Não esperei para ver o que viria depois. Peguei meus documentos, o celular e saí pela escada de incêndio. Enquanto descia, ouvi os cânticos recomeçarem, agora ecoando pelo prédio inteiro. As luzes se apagaram uma a uma atrás de mim. Nunca mais voltei. Dias depois, soube que o apartamento dela foi encontrado vazio. O chão estava coberto de símbolos, velas derretidas, restos orgânicos impossíveis de identificar. Nenhum sinal dela. Mas às vezes, quando acordo de madrugada, sinto o mesmo cheiro. E escuto 3 batidas lentas. Como se alguém ainda soubesse exatamente onde eu moro. Quando era adolescente, existia um lugar que ninguém levava a sério. Uma cidade pequena, praticamente abandonada, a cerca de 40 minutos da nossa. Não aparecia em mapas recentes, não tinha placas indicando o caminho e não recebia visitantes que não fossem curiosos ou imprudentes. Para nós, era perfeita. Era para lá que íamos quando queríamos beber sem sermão, sem polícia, sem adultos olhando torto. Chamávamos de cidade fantasma, mas ela nunca esteve completamente morta. Havia prédios antigos, um posto desativado, um bar com a fachada caindo aos pedaços e algumas casas de portas fechadas, como se as pessoas tivessem saído às pressas e nunca voltado. A estrada de acesso era de terra, cheia de buracos, cercada por mato alto dos 2 lados. Sempre que entrávamos nela, o sinal do celular sumia de uma vez, como se alguém tivesse desligado o mundo lá fora. Íamos em 4, eu, o Caio, o Renan e o Beto. Todos jovens demais para beber legalmente, confiantes demais para ter medo. Levávamos garrafas baratas, caixas de som pequenas e a sensação de que nada podia dar errado. Estacionávamos perto da praça central, que tinha um coreto enferrujado, e ficávamos ali até tarde, rindo alto demais, falando besteira, sentindo aquela liberdade artificial que só a adolescência conhece. Desde a primeira vez, havia algo estranho no lugar. O silêncio não era normal. Mesmo quando estávamos fazendo barulho, dava para sentir que a cidade não respondia. Nenhum eco, nenhum latido distante, nenhum som de insetos à noite. Era como se tudo estivesse nos ouvindo sem reagir. Algumas vezes, achávamos que víamos luzes em janelas distantes. Outras vezes, passos ecoando em ruas vazias. Sempre atribuímos a bebida. Sempre rimos depois. Até a noite em que a cidade resolveu responder. Naquela noite específica, chegamos mais tarde do que o normal. O céu estava completamente limpo, sem lua, só estrelas demais para uma região que não tinha iluminação pública. O ar estava mais frio, mesmo sendo verão. Lembro de sentir um arrepio quando saí do carro, como se eu tivesse atravessado algum tipo de limite invisível. Beto comentou que o bar antigo parecia diferente. A porta, que sempre esteve fechada, estava entreaberta. Por dentro, era impossível enxergar direito, mas dava para sentir um cheiro velho, de madeira úmida e bebida derramada há décadas. Caio sugeriu entrar. Renan riu, disse que aquilo era pedir para dar merda. Acabamos não entrando, mas o clima mudou ali. Enquanto bebíamos, começamos a ouvir algo vindo das ruas mais afastadas. Não era vento, não era animal. Era um som baixo, repetitivo, como vozes falando muito longe. Quando ficávamos em silêncio para ouvir melhor, o som sumia. Quando voltávamos a rir, ele retornava. Em algum momento,
percebemos que não estávamos mais sozinhos. Havia silhuetas paradas em pontos diferentes da praça. Não surgiram andando. Simplesmente estavam ali quando olhávamos de novo. Perto de postes apagados, atrás de muros, no meio da rua. Nenhuma se aproximava. Nenhuma se mexia. O álcool evaporou do meu corpo em segundos. Renan foi o primeiro a dizer que era melhor ir embora. Pegamos as coisas às pressas, tropeçando, derrubando garrafas. Quando ligamos o carro, ele demorou para pegar. Longos segundos que pareceram minutos. Enquanto isso, tive certeza de ver uma das silhuetas dar um passo à frente. O carro finalmente ligou e saímos cantando pneu pela estrada de terra. Ninguém falou nada no caminho de volta. Quando o sinal de celular retornou, respiramos aliviados, como se tivéssemos escapado de algo que não sabíamos explicar. Prometemos nunca mais voltar. Mas a adolescência não sabe cumprir promessas. Voltamos outras vezes, mas nunca mais em 4. Primeiro o Beto parou de ir. Disse que sonhava com a cidade. Depois o Renan inventava desculpas. No fim, restamos eu e Caio. A cidade parecia nos chamar de forma silenciosa, como uma lembrança insistente que não aceita ser esquecida. Na última vez, algo estava definitivamente errado. Chegamos e percebemos que havia marcas no chão da praça. Símbolos riscados, iguais aos que eu só fui reconhecer muitos anos depois, quando vi imagens parecidas em livros sobre rituais antigos. Na época, achei que alguém tinha vandalizado o lugar. Caio estava inquieto, bebendo rápido demais. Foi quando ouvimos nosso nome. Não gritado, sussurrado, vindo de direções diferentes. Caio saiu andando em direção a uma das ruas, como se estivesse em transe. Eu o chamei, mas ele não respondeu. Segui atrás, com o coração quase saindo pela boca. As casas pareciam mais próximas umas das outras, como se a cidade tivesse encolhido. Vi Caio parar em frente a uma casa específica. A porta estava aberta. Dentro havia luz. Amarelada, fraca, viva demais para um lugar morto. Antes que eu pudesse alcançá-lo, ele entrou. Quando cheguei à porta, a luz se apagou. O silêncio voltou com força total. Gritei o nome dele até minha voz falhar. Não tive coragem de entrar. Fugi. Corri até o carro. Dirigi sem olhar para trás. Nunca mais vi Caio. A polícia nunca encontrou nada. Disseram que ele devia ter fugido, se perdido, começado outra vida. Ninguém acreditou quando falei da cidade. Anos depois, adulto, resolvi voltar sozinho. A estrada não existia mais. No lugar da cidade, só havia mato fechado. Mas às vezes, quando bebo demais, escuto vozes me chamando. E sei que a cidade ainda está lá, esperando. Se você gosta desse tipo de conteúdo e chegou até aqui, deixa o like para dar uma força, se inscreve no canal para não perder os próximos relatos e compartilha com alguém que também curte histórias que começam como curiosidade e terminam como aviso. Isso ajuda mais do que você imagina e mantém essas narrativas vivas. Também sinta-se à vontade para compartilhar seu relato conosco no e-mail que estará na descrição. Obrigado e até a próxima.